Bom, depois da fala brilhante do Elias Jabbour, quero devolver a palavra para o Pepe e perguntar ao Pepe se ele quer fazer o uso do mapa e que fique à vontade para fazer a tua explanação agora com o uso do mapa. Pois é, antes da carta do condutor circense, eu achava que eu podia viajar pela Eurásia com vocês. Então, agora vai ser uma versão curta, né? Bom. Começou aqui, Astana, em 2013. Foi onde Xi Jinping foi à Universidade Nazarbayev, no anfiteatro da Universidade Nazarbayev. Alô, desculpe. Ele foi no anfiteatro da Universidade Nazarbayev, no Cazaquistão, em Astana, capital, e num discurso ele anunciou oficialmente o início das novas rotas da seda, que na época chamava One Belt, One Road, era um cinturão, uma rota. Não traduz bem em nenhuma língua. Aí eles mudaram para... Como é em português? Iniciativa Cinturão em Rota, que também é um horror na tradução. Mas, bom, eu prefiro desde o começo chamar de Novas Rotas da Seda, porque é como se a gente tivesse de volta a dinastia Tang, entre o século VI e IX, agora retomado digitalmente e com projetos de infraestrutura, trem-bala, etc. Bom, qual a ideia básica? Saindo de Xangai, atravessando a China, chegando ao Xinjiang, Urumqi, a capital do Xinjiang. Aí aqui você tem 3 fronteiras com 3 da Ásia Central. Eu viajei tudo isso. Então, eu falo como um peregrino que esteve lá, porque eu precisava ver fisicamente tudo isso, como funciona e como se articula. Aí, na minha última grande viagem na Ásia Central, eu fiz as fronteiras do lado da Ásia Central. Por exemplo, na fronteira China-Cazaquistão, que é fundamental, porque a partir de aqui vão todos os corredores que passam para chegar na Europa. Eles passam do Cazaquistão, chegando ao Turcomenistão, e alguns chegam ao Irã, por exemplo. O trem que saiu de... De onde ele saiu? Ele saiu de Xi'an. Xi'an é aqui, é a ex-capital imperial da China, Chang'an. Ele sai daqui, atravessa a China, vai para o Cazaquistão, desce aqui pela Ásia Central, corta pelo Turcomenistão e chega em Teherã. É o famoso corredor central, como os chineses o definem. Ou seja, ele não precisa passar pelo Estreito de Malaca, que é a obsessão fundamental de segurança da China. É o famoso... Os acadêmicos chineses, e muitos de nós chamamos a síndrome de Malaca. Eles querem escapar de ter todo o movimento de exportação deles sendo obrigado a passar pelo Estreito de Malaca, porque o Estreito de Malaca basicamente é controlado pelos americanos. E daqui, você tem que passar ainda por... O que é pior ainda, você tem que passar pelo Estreito de Suez, o Canal de Suez. A gente vai chegar lá, por que isso é importante. O Irã, no meio, ou seja, o Irã, desde o Império Persa, é a encruzilhada da Eurásia inteira. O que os iranianos estão fazendo junto com os russos? É o que eu estava fazendo em maio no Irã, entre outras coisas. Eu estava viajando no Irã para ver o corredor internacional de transporte norte e sul dentro do Irã, como ele está sendo construído. Então, ele sai de São Petersburgo, aqui. Aí ele desce até o Cáspio e chega em Astrakhan, que é aqui. Aí ele tem que chegar ao norte do Irã, atravessando o Cáspio, ou, como dizem os russos, é melhor a gente fazer uma estrada de ferro. E eu só fui entender isso quando eu cheguei num porto, ele não está no mapa, é aqui, é um porto iraniano no Cáspio que chama Bandar Anzali. A gente chega lá e eu falei, onde é o porto? Eles falaram, é aqui.
Eu falei, vocês estão brincando. Não tinha infraestrutura nenhuma. Um exemplo prático de 40 e poucos anos de sanções que impede o desenvolvimento de um porto num mar interior fundamental como o Cáspio. Por exemplo, aqui é Baku, que é um megaporto. Aqui é o porto do Turcomenistão, Turkmenbashi, é um superporto. Astrakhan, um superporto. Aí você chega no porto iraniano e não tem nada. Aí os russos olham e falam, escuta, não vai dar para a gente botar um cargueiro aqui, atravessar para pegar o corredor e descer o Irã. É melhor a gente construir uma estrada de ferro pelo lado. Então, essa é a discussão entre russos e iranianos de como agilizar a construção desse corredor. Então, a ideia básica do corredor é brilhante, é muito simples. São Petersburgo, Astrakhan, desce o Cáspio, chega ao norte do Irã, passa por Teherã, passa por Isfahan, pelo centro do Teherã, chega a Bandar Abbas, que é o principal porto iraniano, e daqui vai para Mumbai. Daqui para Mumbai, que é super perto, na verdade. Ou seja, é um grande negócio para a Índia, para o Irã e para a Rússia. 3 BRICS. Adivinha o que os americanos querem fazer? Quebrar esse corredor por dentro. É uma das razões principais do ataque ao Irã, que vocês também não vão ver em nenhum lugar da mídia ocidental, que é a razão geoeconômica do ataque ao Irã. E é uma razão geoeconômica para um ataque simultâneo à Rússia e, na verdade, no fundo, também um ataque à Índia, porque, do ponto de vista da Índia, a rota da seda da Índia, ela sai daqui, de Mumbai, e chega aqui num porto que chama Chabahar, que foi uma experiência incrível. Eu acho que eu fui o primeiro estrangeiro que visitou o porto de Chabahar por dentro. A gente conseguiu permissões oficiais do governo para visitar o porto, conversar com as autoridades, porque a Press TV, que estava coordenando a minha viagem, explicou, olha, isso daqui vai ser um documentário explicando para um público internacional como funciona o corredor. Então, abriram as portas para a gente. Foi um negócio excepcional. Inclusive, eu consegui fazer um negócio que eu estava sonhando há 25 anos, e por razões de segurança era impossível. Essa aqui é a famosa região Sistan-Baluchistan, e aqui é o Baluchistão paquistanês, infestado de MI6, agentes da CIA, instrumentalizados do terrorismo, salaf jihadis, é um horror. Então, é uma das fronteiras mais perigosas do mundo. Sabe como eu atravessei a fronteira? De barco. Eu cheguei num village de pescadores aqui, falei para os caras, escuta, dá para a gente chegar... Onde é o Paquistão? Aí Cadê o Paquistão? Aí um menininho de Chabahar, ele falou, olha, tem uma praia ali na frente que a gente chama de Pakistan Beach. Eu falei, ótimo, vamos lá. A gente foi navegando daqui e chegamos aqui, atravessamos a fronteira por mar, sem MI6, sem terroristas, sem nada. É o único jeito seguro de você atravessar essa fronteira. Que, do ponto de vista dos estrategistas de Washington, eles têm que quebrar essa fronteira de qualquer jeito, para os caras atacando dos dois lados. Diga. Vocês estão morrendo de inveja dele, né? O quê? Estão morrendo de inveja de você, pô, entendeu? Você imagina, pessoal, desculpa, só para relaxar. Imagina a vagabundagem que tem naquela fronteira ali, né? MI6 é... Vagabundagem mais absoluta, tráfico de tudo que vocês podem imaginar. Mas nada se iguala ao que nós temos aqui no Rio de Janeiro, cara. Não, como é que Rio é maravilhoso. O movimento de liberação do Baluchistão, que são uns caras super barra pesada. Eu fui entrevistar esses caras depois do 11 de setembro, no Baluchistão paquistanês, aqui embaixo. Eles me receberam super bem porque eu não era americano, mas eles me explicaram o que eles fazem. Eles querem uma independência do Paquistão e, ao mesmo tempo, eles são anti-xiitas. Eles são salaf jihadis, sunitas radicais, anti-xiitas, nacionalistas do Baluchistão, anti o governo no Paquistão. Aí chegam os caras do MI6 ou da CIA com um monte de dinheiro, e esses caras trabalham para eles, indo e voltando na fronteira. Então, esse é um exemplo para vocês de fronteiras quentes na Eurásia. Tem fronteiras complicadíssimas. Essa aqui, atualmente, é uma das mais... Cadê o Azerbaijão aqui? É uma das mais complicadas. Veja bem, há intelectuais russos
muito bem aparelhados intelectualmente, que dizem, olha, breve, de repente não vai ter mais fronteira entre a Rússia e o Irã. Eles estão falando abertamente que precisa reconquistar o Azerbaijão do espaço pós-soviético, mas para a Rússia e para o Irã, porque esse pedaço aqui do Irã são azeres. Essa é a província do Azerbaijão iraniano. Então, são primos, além das fronteiras. Só que esses caras aqui são nacionalistas e esses caras são anti-Teherã. Essa é mais uma das fronteiras... Desculpe, essa é uma das outras fronteiras quentes na Eurásia. Bom, aqui vocês sabem exatamente o que aconteceu em 2003. Era fundamental, do ponto de vista dos neocons, destruir o Iraque, porque eles achavam que ia ser os neocons, iam ser a nova OPEP. Deu tudo errado. Aqui é pior ainda. Eles estão destruindo 10 mil anos, pelo menos, de história da Síria, porque a Síria tem que ser controlada pelo... Eu chamo de death cult, aquele culto da morte autoqualificado Israel. A gente está no meio desse processo agora, que é absolutamente aterrorizador, porque implica a destruição da Síria, anexar áreas da Síria a Israel, e a destruição do Líbano, e uma possível partição do Líbano em 3 mini-estados, todos controlados por Israel, e a erradicação do Hezbollah. Esse é o plano dos neocons. É absolutamente aterrorizador. É um plano integrado de destruição da Síria e do Líbano ao mesmo tempo. Então, tá cheio de fronteiras. Bom, essa daqui é a melhor de todas. Aqui estão os nossos amigos Houthis. Os Houthis ficam aqui. Aqui em Aden, que era a capital, fica um governo fantoche controlado pela Arábia Saudita. E aqui é uma terra de ninguém gigantesca, é o Hadramut, é o deserto do Hadramut. Eu perguntei, dá para ir para o Hadramut? Eles falaram, de maneira nenhuma, porque lá não tem lei, são tribos que controlam tudo e escapam a qualquer tipo de controle. Então, a gente ficou por aqui, Sana, a capital, e nós fomos até aqui, Saada, perto da fronteira da Arábia Saudita, que é onde surgiu a Ansarallah. E eles nos levaram lá de propósito. Eles queriam mostrar para nós o berço da guerrilha. Aí, quando você chega em... quando você chega em Sada, que é um vilarejo de 1001 noites, cercado de montanhas inexpugnáveis e a 100 quilômetros da Arábia Saudita. Aí você entende tudo. É dali que sai uma guerrilha. E todo mundo com quem a gente conversou de lá era Ansarallah histórico. Né? Oh, meu Deus! Aqui nem se fala, porque aqui é a fronteira Índia-China, onde teve a guerra deles, e a fronteira Índia-Paquistão, onde teve a guerra de 1999. Eu cheguei aí perto dessa guerra até onde era possível. Eu estava do lado indiano do Caxemir. Até um certo ponto onde a gente podia ir, e os caras estavam trocando tiros a 5 mil metros de altura. Literalmente. Bom, aqui é o X da questão, e quando vai ser a viagem do presidente Lula. Aqui é a ASEAN. A ASEAN é todo mundo aqui. Os principais parceiros, o principal parceiro comercial da China, é uma área que a China vê... Desculpe. Não sei quem é o responsável pelo mapa. Sim, os 10 da ASEAN. Myanmar, Burma, que era a qualificação. Oh, shit. Eu vou falar disso aqui, mas mais tarde, que é a Rota da Seda do Ártico. Mas isso é mais tarde. Opa, aqui, ok. Bom, e agora? Ok. Aqui é a ASEAN continental. Myanmar, Laos, Vietnã, Tailândia, Camboja, e aí entra a ASEAN peninsular, que é o sul da Tailândia,
a Malásia, e aqui embaixo o arquipélago gigantesco da Indonésia, e aqui Singapura, os 10 da ASEAN. Que a China olha historicamente e lidava historicamente como uma extensão do sul da China. Para vocês terem uma ideia, um dos principais projetos das novas rotas da seda é um trem de alta velocidade que sai daqui, Luang Prabang, no centro do Laos, e vai aqui, Kunming, capital da província de Yunnan, no sul da China. Isso aqui você faz de trem-bala em 4 horas. Mudou completamente a situação geoeconômica dessa região inteira, porque tudo chegou a uma velocidade literalmente supersônica. Só com esse projeto aqui, por exemplo. Ele vai ser como é que chama? Ampliado. Ele vai passar de Luang Prabang, ele vai passar pela capital Vientiane, vai descer até Bangkok, e mais tarde ele desce pela Tailândia inteira, pela Malásia, chegando até Singapura. Essa é a ideia dos chineses, fazer uma ligação direta de Kunming, na província de Yunnan, aqui no sul, descendo por todo o sudeste da Ásia, direto até Singapura. Esse é um projeto que vai demorar ainda mais uns 10 anos, mas os chineses vão fazer. Faz parte de um dos grandes projetos das novas rotas da seda. Bom, dá para subir para a Rússia, por favor? Porque eu quero falar da rota da seda do Ártico, que é lá em cima. Bom, aqui é a Transiberiana, né? Transiberiana começa aqui, Vladivostok, ela sobe e vai a... Ok, desculpe. Ela vem para Shenyang, depois Beijing. A Transiberiana é aqui, começa aqui, vai para Shenyang, que é um grande centro proletário, muito desenvolvido durante a época maoísta, Pequim, e de Pequim ela sobe tem 2 caminhos. Um é pela Mongólia, passa por Ulaanbaatar, outro vai pela Mongólia interior, aí ele chega no Irkutsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Omsk e chega até Moscou. Eu fiz essa viagem 2 vezes no inverno, que é um negócio... É o único jeito de você entender a Sibéria, é pegar a Transiberiana. Não tem outro jeito. E o fato de que é um corredor que, no momento, está mais ou menos inviabilizado por causa das sanções em cima da Rússia. Aí os chineses olharam o mapa e falaram, o que a gente faz? Vamos investir nos corredores centrais. Um deles é esse aqui, o Middle Corridor, e o outro, que passa pelo Cazaquistão também, cadê? Exatamente, ele chega aqui do lado. Almaty é a capital de business do Cazaquistão, fica aqui. Aqui é a fronteira vindo de Urumqi, que é um centro de tecnologia de informação, por incrível que pareça, no meio do deserto do Xinjiang. Aí daqui tem vários corredores possíveis. Eles estão construindo uma extensão de estrada de ferro aqui, pelo Quirguistão e pelo Uzbequistão. Esse corredor chinês que eles inauguraram há 2 meses atrás já passa por aqui, mas ainda em velocidade, não de high-speed rail, né, de alta velocidade. Outra possibilidade é eles subirem e pegarem pelo sul da Rússia também. Então, tem várias possibilidades para a China de continuar exportando por diversos corredores das novas rotas da seda, através da Rússia, através da Ásia Central, e praticamente todos eles passam pelo Irã. Daí a importância geográfica fundamental do Irã. Entre esses 2 aqui tem uma história sensacional, uma história que vem desde os anos 2004, 2005, 2006. Eu segui essa história praticamente todo mês. É o famoso gasoduto Irã-Paquistão, IP. A ideia original era fazer Irã, Paquistão, Índia. Aí os americanos fizeram tanta pressão na Índia que a Índia caiu fora. Ficou Irã, Paquistão e terminaram nunca fazendo. Agora, pode ser que terminem fazendo, finalmente, e ele vai passar aqui por baixo, nessa fronteira que a gente está falando há 10 minutos. E com, adivinha o quê? Investimento da Gazprom russa, que é do interesse da Gazprom de promover integração de petróleo em gás pela Eurásia inteira. E eles têm a capacidade, eles têm o know-how. Por exemplo, você chega na sede da Gazprom em São Petersburgo, é uma torre gigantesca no subúrbio, né? Tem um mapa. Ele deve ser, acho que 100 vezes o tamanho desse mapa, digital, numa parede, com toda a network de pipelines da Gazprom. É um negócio além de Guerra nas Estrelas.
eles estão na Eurásia inteira. Então, evidentemente, do ponto de vista dos americanos, tem que quebrar essas conexões. Não consegue. A Gazprom é muito forte. Patrocinam até a Champions League de futebol na Europa, para vocês terem uma ideia. Bom, dá para subir na Rússia um pouquinho? Eu queria fechar com uma das alternativas. Uma das alternativas que a gente mostrou é o corredor norte-sul, Rússia, Irã, Índia. E a outra alternativa... Ai, que maravilha! Aqui fica Kamchatka, que é uma das penínsulas mais lindas intocadas e virgens do planeta. Só tem vulcões e ursos. E floresta. Bom, cadê Xangai? Bom, Xangai lá embaixo. Bom, aí sai de Xangai. Isso daqui é o percurso, digamos, clássico da Rota da Seda do Ártico. Sai de Xangai, vai por aqui, vai pelo Pacífico, passa pelo Mar de Bering, dá a volta lá em cima, no Mar de Chukchi. Dá para você subir um pouquinho, por favor? E aí vai margeando o norte da Rússia até chegar aos portos principais que estão mais para a esquerda, por favor. Murmansk e Arkhangelsk, que não vão estar nesse mapa, com certeza. Não estão. Não estão. Mais para a esquerda, por favor. Yes! Arkhangelsk está aqui, e Murmansk, que são as bases onde estão sendo construídos os quebra-gelos nucleares da Rússia. Eles estão estacionados aqui e estão sendo tem um estaleiro gigantesco aqui onde eles estão construindo mais. Então, vocês viram, sai de Xangai, dá a volta, sobe, vai por cima do Ártico e chega, justamente, chega nesses dois portos aqui, e daqui pode ir para onde for. Se a Europa se interessar, vai para a Europa. Pode, inclusive, entrar até no Báltico. Ou atravessa e vai para os Estados Unidos, vai para a África, dá a volta no norte do Pacífico, vai para a África, etc. Isso daqui vai cortar o caminho em relação ao Canal de Suez, tanto quanto esse corredor Rússia, Irã, Índia também. Então, esses dois novos corredores estão no alvo dos americanos. Eles têm que impedir que esses corredores comecem a funcionar o mais cedo possível, porque corta o privilégio de Suez e eles dominam Suez. E, do ponto de vista da China, eles não vão precisar mais do Estreito de Malaca, porque eles podem mandar tudo que eles quiserem por terra, pelos corredores dentro da Eurásia, ou por mar, saindo de Xangai. Cadê? Por mar, saindo de Xangai, indo pelo Ártico, até chegar aos portos principais do Ártico da Rússia, e daí, seja para onde for, para a Europa inteira, ou até atravessando para o resto do mundo. Acho que essa é a explicação mais concisa. Na verdade, eu venho trabalhando nessa história pelo menos há 15 anos, sem parar. É o que eu faço todo dia. Mas acho que dá uma ideia para vocês do que é novas rotas da seda, novos corredores de conectividade e por que tudo isso é uma ameaça gigantesca para o Império, colocando dentro do contexto histórico que o Elias colocou com uma precisão absolutamente impecável. Bom, obrigado. Eu gostaria de passar a palavra a você para, complementando o que o Pepe acabou de dizer, de onde existe capital para tudo isso deve ser financiado, de fato, pela China, e como é que você acha que o Império, os Estados Unidos, podem bloquear efetivamente ou atrapalhar esse plano aí de integração comercial? Primeiro que uma das características da economia chinesa, principalmente pós-78, foi a da construção de imensas capacidades produtivas em todos os setores possíveis e imagináveis, inclusive na chamada indústria mecânica pesada, que é essa indústria que constrói trilhos, constrói turbinas para avião, turbina para usinas hidrelétricas. Então, a China construiu capacidade produtiva para promover essa integração toda. Né? E a China também construiu soberania monetária, ou seja, a China hoje tem 144 bancos,
que operam com o mesmo princípio ativo do BNDES, ou seja, bancos para promoção de investimentos de longo prazo, que estão operando loucamente. Tanto é que a junção dessa capacidade produtiva instalada, mais essa finança pública chinesa, está operando, só para complementar algo que o Pepe falou aqui, o que eu acho ser o grande fato geoeconômico do presente momento, que é a transformação da economia russa em chinesa em uma única economia. Ou seja, acho que no final do século XIX, houve um fato que, até hoje, nós sentimos esse fato o tempo inteiro, que é a transformação dos Estados Unidos em uma economia continental. Ou seja, aquele Go West no último quarto do século XIX, a formação de uma economia continental banhada por 2 oceanos, um território, uma geografia fantástica. Aquilo mudou completamente a história da humanidade e a história do próprio capitalismo. O contraponto a isso hoje, ou seja, a veia histórica daquilo se reverbera hoje, como diz Hegel, aquela coisa que vai e volta, no quê? Na transformação da economia russa e chinesa em uma imensa economia continental conectada por cerca do quê? De mais de 3.000 projetos hoje sendo executados simultaneamente, ligando os 2 países. Né? Ou seja, eu vou falar do que eu conheço um pouco, não conheço nem um centésimo do que o Pepe conhece, mas eu conheço toda essa fronteira da China, da fronteira da China com a Rússia, né? Cazaquistão, mesmo a Mongólia. O que você mais vê ali é obra para cima e para baixo, fora esses grandes, o gasoduto Leão da Sibéria, que está sendo construído, que é imenso, né, que substitui o Nord Stream que iria para a Europa. Ou seja, a economia russa e chinesa são praticamente uma única economia. Os impactos disso para o mundo são impressionantes. Né? Primeiro, o esforço de guerra russo não estaria ocorrendo como está ocorrendo hoje, sem que a China entrasse no jogo, ou seja, a China e a Índia comprassem petróleo russo. Ao mesmo tempo que não existe força armada chinesa hoje capaz de chegar a um nível superior sem o apoio da Rússia, sem substituição de importação a partir da economia, do complexo industrial militar russo. Ou seja, são 2 economias que se complementam em vários níveis, né? Como o Brasil e a China. O Brasil entra com commodity, a China entra com máquinas, não é assim, né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho fundamental para a análise, que essa transformação está ocorrendo ali, que é a União Eurásica na veia. Tá? Como os americanos podem atrapalhar? A partir da guerra, né? O caos, a confusão, a guerra híbrida. Eu acho que existe, Pepe, uma combinação de guerras híbridas, ou seja, é onde guerra híbrida não resolve, que vai ser que surge a guerra convencional, caso da Ucrânia. A guerra híbrida não foi suficiente para colocar a Ucrânia totalmente como satélite ocidental, teve que impor uma proxy war, ou seja, guerra convencional. Então, onde não tem as duas coisas, uma coisa tem a outra, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Esse é um fenômeno também que eu chamo de terceira guerra mundial, tanto convencional quanto híbrida, que eu acho que nós estamos numa terceira guerra mundial, né? Ou numa quarta, que dizem que a Guerra Fria também foi uma guerra mundial. Enfim, atrapalha dessa forma. Mas eu acho que essa locomotiva chinesa e russa, na minha opinião, ela é quase que imparável. Eu acho que os americanos perderam o bonde da história em conseguir parar essa capacidade chinesa e russa de interagir entre si, até porque a maior burrice que os americanos cometeram, o Brzezinski dizia isso, né? Que é jogar a Rússia no colo da China, ou seja, que são 2 rivais que são improváveis, eram 2 aliados improváveis, que hoje são mais aliados do que nunca, né? Eu acho que isso é o que nós vamos... O mundo vai ser produto dessa combinação entre China e Rússia nos próximos 50, 100 anos, né? Eu penso dessa forma, né? Posso só complementar? Claro. Excelente explicação, mais uma vez histórica do... Ok. Deixa eu só complementar no mapa, para vocês terem uma ideia. Deng Xiaoping começou a desenvolver na China aqui. Shenzhen, aqui. Foi a primeira zona livre. Porto livre de exportação de manufaturados na China. Quando o seaboard, a costa leste estava desenvolvida, eles começaram a ir para Sichuan, que fica mais ou menos aqui. Chengdu, Chongqing, etc. Desenvolvimento das províncias do centro. Aí, em 1999, eles lançaram a campanha Go West,
vá para o oeste, que era o Xinjiang. Tinha também o Tibete também. A colonização do Tibete pesada começou em 99. Eu lembro porque eu fui ao Tibete em 99, quando eles estavam começando a tomar conta do Tibete completamente. E no Xinjiang, 1999, ou seja, é um processo de 25 anos apenas. Ao ponto de, como a gente estava conversando, Urumqi, que ninguém sabe, é uma capital de tecnologia de informação e high-tech, a 4.000 quilômetros de Pequim. Então, esse é o Go West da China. Então, depois desse ir para o Ocidente, você continua indo para o Ocidente, é a lá chinesa. O Ocidente, para eles, é tudo isso aqui. Indo até essa península da Eurásia, pequenininha aqui, para eles, o Go West, o objetivo deles é chegar aqui. E como as lideranças, a gente nem pode chamar de lideranças, aqueles suicidas seriais em Bruxelas e nas capitais europeias resolveram se apunhalar pelas costas, a China olha para cá, de repente a gente nem precisa do mercado de vocês, porque a gente tem tudo isso. Não só tudo isso, como a gente tem tudo isso. E breve, o que está fora do mapa, aqui, tudo isso. A Rússia, o que eles estão fazendo agora? Tudo isso daqui é o Ártico, isso daqui é o que eles chamam de Far East, do extremo leste, e é Sibéria do Norte e Sibéria do Sul. O que eles estão fazendo agora? Um projeto de integração nacional e de segurança nacional. Desenvolver todo o leste da Rússia. Integrado. Faz parte, a Rota da Seda do Ártico faz parte, Vladivostok como a grande capital do leste. É por isso que eu vou ao Fórum de Vladivostok todo ano. Você tem que ir lá para ver como eles estão fazendo, na verdade, o ir para o leste deles, que é o contraponto dos chineses irem para o oeste, e essa interpenetração de investimentos públicos e privados. Aí você conversa, por exemplo, com o governador de Murmansk, onde eles estão fazendo icebreakers. Ele está envolvido no desenvolvimento aqui porque a rota vai passar perto. E vai passar, por exemplo, perto de Vladivostok, é um dos portos, e aqui, Kamchatka, as ilhas Sakhalina, tudo isso daqui. Vai ter paradas aqui também. E tudo isso daqui está envolvido nesse projeto de desenvolvimento. Então, o que o Elias falou da integração da economia Rússia e China, vocês imaginem, a integração de tudo que está aqui nesse mapa, incluindo o sudeste da Ásia, porque tem agora, a Rússia está cada vez mais influente no sudeste da Ásia também, e a Ásia Central. Toda a Ásia Central, e aqui já é oeste da Ásia, tecnicamente, mas é o caminho tecnicamente, para vários dos corredores chineses chegarem à Europa. E, do ponto de vista do corredor norte-sul, é a conexão Rússia, Irã, Índia, à parte, sem precisar de nada do Ocidente. Então, a Eurásia constituída não, a Eurásia desmembrada pelos americanos no final da Segunda Guerra Mundial, os americanos controlavam a Eurásia porque eles estavam na Alemanha, e no Japão. Cadê o Japão? Na Alemanha e no Japão. Então, eles achavam que eles podiam controlar, como o Império Talassocrático, se eles controlavam os mares aqui, eles poderiam controlar o centro, que era a tese do Mackinder, do Alfred Mahan, do Brzezinski, é sempre a mesma palhaçada. Os chineses e os russos, quando começaram a se desenvolver pesado, olharam, não, a Eurásia é nossa. Então, nós somos impérios terrestres, mas nós podemos ser impérios terrestres e marítimos. Terrestres, eles estão constituindo o novo império terrestre pela Eurásia. E marítimos, eles têm uma rota no Ártico, e eles têm a Maritime Silk Road, a rota da seda marítima chinesa, por aqui, pelo Mar do Sul da China,
passando pelo Mar da Arábia, e aqui eles resolvem como eles querem ir. Ou eles vão direto para a África. Eles nem precisam desse pedaço aqui. Como? Exatamente. Tem muito pouca gente aqui. Aliás, muito pouca gente é muito pouca gente mesmo. Ou seja, eles precisam de um esforço demográfico que é um dos grandes problemas russos. Como a gente vai popular o leste da Rússia, que é uma extensão absolutamente desmesurada, né? Bom, isso é uma das questões que são discutidas praticamente todo dia pelo Kremlin, inclusive, que é o poder federal implicado diretamente nas toneladas de rublos que eles estão investindo em tudo aqui. Mas o principal é construir infraestrutura. Eles estão na fase de... Primeiro nós vamos construir a infraestrutura. Quando a gente construir a infraestrutura, vem gente. É o famoso constroem que eles vêm. É a lógica russa. Constrói tudo aqui. Por exemplo, a infraestrutura entre Vladivostok e Khabarovsk aqui já é excelente. Não tinha nada há 20 anos, para vocês terem uma ideia. É tudo muito rápido. E, claro, eles se espelham nas experiências dos chineses. E eles conversam sobre desenvolvimento sustentável e desenvolvimento de estrutura muito entre russos e chineses. Eles conversam mais em geoeconomia do que em geopolítica. Excelente. Deixa eu dar uma informação primeiro aqui a respeito da reunião que está ocorrendo agora no Palácio Planalto, em Brasília. Participam o Mauro Vieira, foi o Lula que chamou, no região de emergência, o Mauro Vieira, que é o chanceler, o Fernando Haddad, da Fazenda, Geraldo Alckmin, que é vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, e o Rui Costa, que é da Casa Civil. Então, a partir dessa informação, claro que isso que aconteceu hoje é muito grave, é inédito, eu imagino. Então, eu vou pedir a vocês, começando pelo Elias Jabbour, mas eu quero também, depois de ouvir o Pepe, qual deve ser a resposta do Brasil? É muito difícil o que está ocorrendo. Então, neste momento, como você acha que o Brasil deve se posicionar? Primeiro você, depois o Pepe, por favor. Uma resposta muito difícil, vou confessar para vocês que não... Bem, eu acho que não é uma resposta em si, sabe? Até porque eu acho que essa manufatura que nós exportávamos para os Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos é o único país do mundo, talvez, que é receptor das nossas manufaturas, né? Acho que isso é. As nossas exportações de materiais exportações industriais, o nosso principal mercado é Estados Unidos e Argentina, né? Então, o que vai acontecer é que muito produto industrial, por exemplo, que era enviado para os Estados Unidos, vai ter que morrer aqui no mercado interno, né? Então, acho que esse é o primeiro... Não, porque acho que a questão da Ásia... A questão que... vamos respondendo essa pergunta, eu não sei como responder essa pergunta, estou sendo muito honesto, porque demandaria um esforço particular que eu ainda não fiz ainda, né? Esse cara sabe que tem de tudo no mundo, né? Aquele cara que tem resposta para tudo e tal, eu não sou desses aí, eu sou bem claro, assim, olha, não sei como responder isso, né? Mas o Lula deve estar buscando essa resposta com aquelas pessoas, né? Em relação à África, etc., eu acho que um dos fenômenos recentes da diplomacia brasileira foi a completa desestruturação da nossa política sul-americana. O que existia no Lula 1 e Lula 2, que era uma política muito clara de integração sul-americana, integração, inclusive energética, que é proposta pelo comandante Hugo Chávez, isso morreu. Isso morreu. Assim como a nossa política africana, que o Lula reinaugura nos seus governos, o governo Lula 1 e 2 também morreu, né? Eu digo isso porque no final da década de 70, primeiro que o Ernesto Geisel ele foi presidente da Petrobras, né? Todo mundo que sabe, né? Foi no começo da década de 70. Então ele sabia muito bem que o Brasil tinha um problema de balanço de pagamento muito grande por conta da importação de petróleo. O Geisel sabia disso daí. Então, além disso, ele tinha um mapa geológico do mundo diante dele e sabia que Angola era um dos lugares do mundo que tinha mais reservas de petróleo do mundo, tá? Então, quando ele reconhece Angola, primeiro que a independência de Angola, primeiro que os soviéticos, e com a presença quem fez a independência de Angola foi os cubanos, né? Todo mundo sabe disso, né? Qual que era a ideia do Ernesto Geisel?
era trocar petróleo de Angola por serviços brasileiros em Angola, ou seja, infraestruturas. Porque o Brasil já tinha essas várias empresas, como a Odebrecht, etc., já existiam na década de 70. Então, ele já pensava em uma política africana do Brasil, tendo Angola como a porta de entrada, a partir da troca de serviços por energia. Não é? Então, isso tudo foi abandonado pelo Brasil recentemente. E o que acontece? Nós não temos mais acesso ao mercado africano. Porque você ter acesso ao mercado como africano, por exemplo, hoje, demandaria que o BNDES operasse também financiando exportações brasileiras para a África. E não, o BNDES está proibido de fazer isso. Não sei se vocês sabiam disso, né? O BNDES não faz mais esse tipo de operação. Né? Oi? O Michel Temer proibiu. O BNDES deixou de ter protagonismo depois do golpe de 2016, a partir de duas operações. A primeira, o fim da TJLP para a TLP, que fez com que o BNDES passasse a operar no mercado de banco normal, né, banco comercial, com a mesma taxa de juros, né, e também proibindo o BNDES de financiar exportações e importações. Ou seja, financiar a expansão do capitalismo brasileiro para a América do Sul e para a África. Essa que é a verdade. É disso que se trata. Então, o BNDES foi proibido de fazer isso. Então, isso encerrou com a nossa capacidade de fazer uma política externa com protagonismo. O que é protagonismo em matéria de política externa, pessoal? Primeiro, você ter grandes empresas e grandes bancos, né? E o país ter capacidade de projetar o seu poder para fora a partir das suas empresas e seus bancos. Isso tudo foi destruído pela Operação Lava Jato. Né? Então, eles não combateram a corrupção brasileira no Peru ou na América Latina. Eles combateram a expansão do capitalismo brasileiro para fora das suas fronteiras. Né? Então, isso é disso que se trata quando se fala em Lava Jato, quando se fala no que aconteceu no pós-2016. E hoje, o Brasil não tem instrumentos de fazer política externa à vana elétrica, como diz os franceses. Não temos mais esses instrumentos, a não ser a possibilidade de fazer proclamações de Brasil soberano, Brasil, aquela coisa que o Lula fez muito bem feito na cúpula dos BRICS. Mas o Brasil não tem capacidade de operacionalizar externamente essa capacidade de soberania. É o que sobra para os chineses, que falta para o Brasil. Eu acho que esse é um ponto que... Eu estou tentando trazer um pouco para o Brasil, porque essa inteligência que está aqui vai ser chamada a pensar o país. Né? Essas tarifas que o Trump está colocando a nós, nos desafia, primeiro tira o Itamaraty da zona de conforto deles, e obriga nós, que somos patriotas de verdade, a pensar o futuro do Brasil. Né? Um mundo que o cara chega e fala, você está tarifado 50%, e você não tem capacidade de resposta, porque é disso que se trata, né? Nós não temos capacidade de resposta, né? Fica exposto, em certa medida, fica muito exposta às fragilidades brasileiras. Do ponto de vista político, é bom que se diga que nós devemos explorar ao máximo isso. Por quê? O Trump está nos taxando, está taxando as exportações de São Paulo. E quem governa São Paulo, pessoal? O Tarcísio de Freitas. Então, nós temos que ter o tirocínio político de explorar isso, ou seja, vocês que se dizem brasileiros, vocês que andam de verde e amarelo na rua, vocês que tomaram os símbolos nacionais de nós, que construímos o Brasil de fato, né? Vocês apoiam um homem que sanciona as exportações brasileiras. Né? Então, é o momento Sputnik da retomada da centralidade da questão nacional para o debate público brasileiro, ou seja, temos que separar o Brasil aqui em dois. Né? Quem é a favor? O grande ponto, o que o Trump nos entrega, já entrega uma resposta à primeira questão, a questão que ele levantou, o que o Trump nos entrega, para nós, é uma baita pauta, pessoal. Ou seja, eles são contra o Brasil, ou seja, quem vota em Bolsonaro, que apoia Trump, nós temos que carimbar na cara deles que eles são contra o Brasil. É simples assim. É simples assim. E nós como esquerda tradicional, socialista, democrática, comunista, tomar para nós essa pauta. Tomar para nós. Temos que tomar para nós a pauta. Né? Que nós somos os verdadeiros defensores do Brasil, somos nós, e não eles. Não existe momento político mais propício para isso do que hoje. Né? Ou seja, a retomada do que, Pepe? Eu falo isso porque ele está fora do Brasil, né? E eu quero
trazer essa atualização para o meu mestre, né? Meu mestre é de emocionar, né? Não, mas você é meu mestre. Eu vou repetir o que eu tenho falado em vários lugares, que existem categorias de totalidade que foram abandonadas ao longo dos últimos 20 anos do Brasil, 30 anos, do debate público. Projeto nacional, desenvolvimento, inserção externa soberana, políticas industriais, planejamento, capitalismo industrial, socialismo, isso desapareceu do debate público. Hoje o que nós debatemos é se o Brasil vai fechar as contas no final do ano ou não. Se o Brasil vai conseguir gastar menos do que arrecada ou não, e por aí vai. Né? Ou então, você vê as particularidades escravizando a totalidade. Né? Então, você vê o que chamam de pautas identitárias, meio que escravizando o debate público, né? E escravizando, inclusive nos colocando numa situação em que temos que dançar a música de Bolsonaro e do bolsonarismo, que é a pauta de costumes, nós perdemos ali. Essa discussão nós perdemos. A discussão que nós podemos ganhar deles, e que está clarando isso da gente, é o seguinte: quem é contra e quem é a favor do Brasil. É a velha dicotomia do Silvério dos Reis e Tiradentes. Quem que é do partido de Tiradentes? Somos nós. Eles são partido do Silvério dos Reis. Silvério dos Reis, FHC, General Dutra e Bolsonaro, sabe? Nós somos José Bonifácio, nós somos Getúlio Vargas, nós somos Juscelino Kubitschek, nós somos João Goulart, nós somos Luiz Inácio Lula da Silva, e nós somos o futuro do país. Nós temos que advogar isso para nós. Esse é o salto dialético que nós temos que dar no debate público brasileiro, a partir desse momento em que o senhor desses caras todos aí, esse palhaço que é o Trump, que é o mentor desses palhaços menores aqui no Brasil, sabe, e está nos atacando, porque o Brasil está agora sob ataque direto deles. E agora é o momento de nós colocarmos na cara deles. Eles são Silvério dos Reis e nós somos Tiradentes. Eu acho que esse que é o ponto fundamental do debate hoje. Muito bom. Muito bem colocado. O Elias até lembra o que dizia o Barbosa Lima Sobrinho, que foi presidente da BI durante muito tempo. Ele dizia que no Brasil havia apenas 2 partidos, sempre só houve 2 partidos. O partido de Tiradentes e o partido de Joaquim Silvério dos Reis. Então, muito bem colocado. Sempre houve 2 partidos. Agora, eu queria lembrar e passar para o Pepe, mas antes, lembrar que a repercussão que tem os jornais americanos já dizendo que o Trump ataca diretamente o governo Lula por causa do Bolsonaro. Tá? Então, eles estão jogando muito bem, assim, profissionalmente, porque o que dificulta trazer os bolsonaristas, neste caso, aqueles que se dizem patriotas, mas, na verdade, não são patriotas, é que o Trump começa a carta dele fazendo uma defesa do Bolsonaro. E depois é uma carta confusa em que ele fala que o Brasil já sobretaxa os produtos americanos, mas diz, ao mesmo tempo, que ele está sancionando, em parte, por conta da perseguição ao Bolsonaro, que eles chamam de perseguição. Então, veja bem, ele acaba interferindo diretamente na política interna e dificultando uma reação. Veja que é uma carta profissional, entendeu? Foi feita por profissionais. Eu sei que o Elias vai querer falar, então, se quiser falar antes, mas, se não, o Pepe, eu passo a palavra ao Pepe. Então, sobre qual deve ser a resposta? Qual seria o Brasil? Como o Brasil deve se posicionar? O que o Elias falou aqui hoje é o que eu vou passar para os meus interlocutores fora do Brasil. Fundamental. O que eu aprendi agora com o Elias, quando os iranianos, os chineses, os russos, os tailandeses, eu moro na Tailândia, me perguntarem, é isso. E é uma lição para todos eles. Esse sistema Trump 2.0 não personalizou ataques ainda. Esse é o primeiro ataque personalizado direto do sistema Trump, o que prova como eles estão com muito medo do papel do Brasil dentro dos BRICS. Ao mesmo tempo, eles acham que identificaram o elo mais fraco e soltaram toda a artilharia pesada de uma vez só, que é um ataque financeiro, geoeconômico e personalizado também, interferindo num processo eleitoral de um terceiro país. Quebraram tudo. Bom, eles são especialistas em quebrar regras.
O império do caos é o império do caos por excelência. E o que eles fizeram em termos de quebrar todas as regras com o ataque às instalações militares nucleares do Irã está sendo reproduzido um ataque a um outro membro pleno dos BRICS, geoeconômico e personalizado. É agora a estratégia da guerra sem fronteiras. Não é mais híbrida, é uma guerra sem fronteiras e absolutamente brutal. E Trump não tem tempo. Ele precisa de alguma vitória, seja em que espectro for. Ele acha que ele pode ter uma vitória, por exemplo, de Lula chega lá e fala, ok, tá bom, vamos colocar empresas brasileiras fazendo manufaturas em solo americano, ou não vamos como é que chama, retribuir a sua tarifa de 50%. Não, Lula não vai fazer, Lula não vai se dobrar, de jeito nenhum. Não é? Mas o mais grave de tudo isso é que agora não tem mais nenhum limite. A gente achava que havia um limite estabelecido pelo genocídio em Israel, que acabou com todos os limites do século XXI e condenou o Ocidente coletivo à lata de lixo perene da história. Mas agora é pior ainda, porque agora é uma guerra localizada contra uma tentativa de estabelecer um novo sistema de relações internacionais, geoeconômico e geopolítico, e a classe dominante americana, por trás desse condutor circense, percebeu que é real, essa cúpula dos BRICS, mesmo com todos os problemas, demonstrou a unidade dos BRICS e que eles não têm muito tempo para destruir por dentro. Daí a importância crucial da guerra anti-Brasil no momento, porque é isso, nós vamos destruir os BRICS usando o Brasil.